Muito bem, como já falamos, o doutor Paulo Ricardo Firmino estaria no nosso programa hoje, e é claro, esse bloco agora é todo destinado a ele, o espaço aberto para a medicina veterinária. Tem muita coisa que a gente procura realmente saber e coisas que só o doutor sabe realmente explicar. Doutor Paulo Ricardo, seja bem-vindo mais uma vez, boa noite ao nosso programa. Boa noite, J. Nilson, boa noite aos telespectadores da TV Mossoró. É um prazer mais uma vez estar aqui, firmando essa parceria que a gente já tinha falado, esclarecendo, tirando dúvidas, falando do cavalo, que é o principal objetivo da gente estar aqui nessa noite de hoje, tirando alguma dúvida, esclarecendo alguma coisa do proprietário, para que ele crie seu cavalo melhor, para que ele tire o melhor desempenho do seu animal e assim siga nessa vida de gado. Muito bem, doutor, você que tem saído aí pelas fazendas, né, fazendo atendimento, sendo solicitado, atendendo aos animais, quais são as perspectivas para inverno? O que é que o homem do campo está lhe dizendo? Porque a meteorologia, os estudiosos, a gente tem assistido, tem visto aí, tem falado com eles, né? Eu mesmo já liguei para o meteorologista, o pessoal aí que trabalha com a meteorologia, e já deram as suas previsões. Mas eu quero saber o danado do homem do campo, porque esse tem uma sapiência incrível, né, doutor? O que é que eles têm dito para você aí em relação ao inverno esse ano? É verdade, tem andado bastante no campo atendendo os animais. Inclusive, acho que de segunda para cá eu andei 1.200 quilômetros, fiz uma viagem muito grande, até Patos, na Paraíba, Alto Oeste. E a gente tem visto que todo o sertão está verde, está molhado. E as opiniões do criador do campo muitas vezes uns são mais animados, outros são mais contidos, mas é um pouco de consenso que o inverno promete. Já vi muito produtores preparando a terra, arando, e inclusive o gado já está melhorando no pasto, graças a Deus. E se Deus quiser, esse ano vai melhorar para a gente também ter bastante prova de vaquejada, para que o vaqueiro compita mais esse ano. Muito bem, tá certo. Doutor, o que você trouxe de novidade pra gente hoje? Vamos falar de assuntos. Os assuntos de cavalo em relação a doenças são várias, né? E muitas vezes a gente só se preocupa com o cavalo que ele pode estar com cólica, estar comendo ruim, porque pode estar com travagem, etc e tal, né? E um dos casos que a gente se preocupa menos é com dentição, né? Eu queria que você falasse, mostrasse pra gente como é que funciona esse lado da dentição do cavalo. Bem, Jota, como você falou, realmente os proprietários às vezes só deixam para cuidar do seu animal na emergência, numa cólica, quando o animal tem alguma pancada, um problema locomotor que perde a função, não consegue mais passar, não consegue mais galopar seu cavalo, ele começa a procurar veterinário. Mas você tocou num ponto que se chama, muito importante, se chama odontologia equina. Então, assim, hoje em dia na medicina veterinária de pequenos animais, as especialidades estão muito avançadas. Então, hoje em dia, em pequenos animais, existem muito cardiologistas, neurologistas, geriatras que cuidam somente de uma coisa. Na medicina equina vem um pouco atrás, mas já vem aumentando bastante as especialidades. Então, hoje a gente já encontra oftalmologistas, gastroenterologistas, tem bastante, que trabalham somente com uma especialidade no cavalo. E, dentre essas, a odontologia equina, ela também tem crescido muito nos últimos tempos, visto que por muito tempo foi negligenciado os dentes do cavalo. Então, assim, muita gente tinha seu cavalo, tinha aquele cavalo que era: meu cavalo é biqueiro, meu cavalo come pouco, o pelo dele não melhora, eu dou ração, mudo ração para A, ração B, dou suplemento, dou vermífugo, o cavalo não melhora. E muitas das vezes esse cavalo passava despercebido que ele tinha um grande problema de dente. Então essa odontologia equina, ela tem crescido muito. Então aqui em Mossoró hoje a gente já tem profissionais, eu com parceria com o Paulo Henrique, a gente também já trabalha bastante com dente, e é uma área da medicina equina que tem apresentado resultados fantásticos. Então, assim, tem cavalos que são ruins comedores, são caprichosos no apetite, e depois que a gente faz um trabalho odontológico nele, o cavalo melhora a performance, melhora o pelo. Então é uma especialidade muito importante na clínica do cavalo. Muito bem, tá certo. Vamos mostrar. Você trouxe aqui, isso é o quê? Como é que chama isso aí? Um protótipo da cabeça do cavalo, olha aqui. Esse aqui doutor é preparado. Trouxe já um crânio pronto aqui pra gente mostrar como é que funciona a dentição do cavalo, para que você possa entender melhor em casa aí. Fala, doutor. Então, assim, hoje eu trouxe aqui para mostrar para os telespectadores em casa um crânio de um cavalo, para a gente abordar um pouco mais dos aspectos da dentição do cavalo e da importância de você fazer um acompanhamento com o seu cavalo com um médico veterinário para cuidar dos dentes do seu animal. Então, assim, isso aqui é um crânio de um cavalo, é um osso do crânio. Na verdade, isso aqui são um conjunto de ossos, mas eu trouxe aqui hoje especificamente para a gente enfatizar a dentição do animal, certo? Na maioria das vezes, muitas pessoas pensam que o cavalo só tem apenas os dentes da frente, que é geralmente onde a gente vê
quando abre a boca, quando o animal está mastigando, são os dentes da frente. Certo. Essa minha maqueta aqui, cai uns dentes aqui, mas vai dar pra gente explicar bem aqui. Então assim, o cavalo, ele tem em média, ele pode ter de 36 a 44 dentes. Então assim, se a gente dividir a mandíbula do cavalo ou a maxila em 4 partes, ou seja, a maxila, a parte de cima, a mandíbula, a parte de baixo, e dessa parte de cima dividir em 2, nessa hemiarcada dentária, o animal vai ter 11 dentes. Contando seria assim, o primeiro dente é o dente da frente, o incisivo. Ele está aqui, veio faltando nesse meu crânio, caiu ele, mas o primeiro dente aqui nesse canto seria o incisivo. O segundo seria esse aqui, o segundo incisivo e o terceiro incisivo. Depois tem o dente aqui, que o pessoal chama muitas vezes de curuminho, que tem principalmente nos cavalos machos. Quer dizer que a fêmea não tem. Então, esse dente aqui, que é o curuminho, é o dente canino, que seria o quarto dente, certo. Ele é presente em quase 100% dos cavalos machos, certo? Sobretudo a partir dos 3 anos e meio. Porém, nas fêmeas, ele pode estar ausente, que é o caso desse crânio aqui, que foi tirado de uma égua. Ele pode estar ausente, como é o caso aqui, ou então ele pode ser rudimentar, que é o caso desse canino aqui inferior, aqui embaixo, certo? Então, o canino é o quarto dente. Depois dele, a gente vai para os dentes, os pré-molares e os molares, que esses dentes aqui são os responsáveis pela mastigação propriamente dita do capim e da ração. Nos dentes aqui da frente, os incisivos, eles são responsáveis principalmente por apreensão do alimento. Ele vai lá embaixo, prende o capim, puxa e depois passa para os dentes de trás, os pré-molares e os molares, para fazer o processo de mastigação. Então, existe em alguns animais o primeiro dente pré-molar, que é um dentezinho pequeno, desse tamanho mais ou menos, que fica aqui na frente do segundo dente pré-molar. Esse dente pequenozinho aqui, que é o primeiro pré-molar, também chamado de dente de lobo, é um dente que traz muitos problemas para cavalo, principalmente cavalos que usam bridas. Então esse dente ele é um pouco móvel, alguns cavalos têm, outros não têm. Então a brida, quando está aqui, às vezes que o vaqueiro ele puxa o cavalo, essa brida toca nesse dente e muitas vezes começa a inflamar e começa a doer. Então alguns vaqueiros têm dificuldade quando vai esbarrar o cavalo, frear, porque justamente não sabe, mas a brida no momento daquele freio está atingindo esse dente aqui. Esse dente primeiro pré-molar, o dente de lobo, ele não tem nenhuma função propriamente dita nele. Então no tratamento odontológico desse dente aqui, a gente faz a excisão desse dente, a gente retira esse dente porque realmente ele não tem nem função alguma, ele apenas dá trabalho. Depois nós vamos segundo, terceiro e quarto pré-molares, depois quinto, sexto e sétimo, que são 1, 2, 3, que são os dentes molares. Então esse conjunto de dentes pré-molares e molares, eles são responsáveis pela mastigação do alimento. Então hoje eu vim aqui enfatizar o problema que é muito encontrado, que é o problema de pontas dentárias, que é justamente aquele cavalo que está apetitoso, não consegue comer, devido muitas vezes a essas pontas dentárias. O que são pontas dentárias de um cavalo? A gente observa que no cavalo, a maxila dele ela é mais larga que a mandíbula. Você vê aqui, tem um dedo de diferença, que a mandíbula dele é mais estreita do que a maxila. Então o que acontece? O cavalo ele é um animal do tipo ipsodontes. O que é isso? Os dentes dele crescem a vida toda, é sempre crescendo. É do jeito daquele do rato, os dentes incisivos do rato, que ele tem que mastigar alguma coisa para haver o desgaste e assim o dente ficar no tamanho normal. Então assim, dessa mesma forma funciona no cavalo. Então como a mandíbula inferior dele é menor, ele necessita de um movimento durante a mastigação, de lateralidade, para que ele desgaste bastante esse dente. Então a mastigação do cavalo dá da seguinte forma, mais ou menos assim, ó. Ele vai para o lado, puxa horizontalmente, sobe vertical, inicia outro movimento. Em condições naturais, onde um cavalo come só apenas capim, esses movimentos são bem completos. Então ele consegue varrer toda a superfície dos dentes aqui de um lado a outro. E assim desgasta melhor seus dentes. Porém, com animais que alimentam principalmente só com ração, esses movimentos não são completos. O que acontece? Não há o desgaste do dente completo e começa a parte de fora a ficar maior do que a parte interior. E começa a aparecer essas pontas dentárias aqui, que a gente vê aqui, ó. Essa pontazinha branca são chamadas pontas dentárias. Não foram desgastadas. Não foram desgastadas. Aí o que acontece? Quando o animal vai mastigar, essas pontas dentárias entram em contato com a bochecha do cavalo, com a face interna da bochecha do cavalo. Já peguei cavalos que a gente abre a boca do cavalo, tem enormes úlceras na boca do cavalo.
feridas assim extremamente grandes. Então é por isso que o cavalo muitas vezes é apetitoso na ração. Principalmente quando o animal come só ração. Às vezes o proprietário diz assim, ó, esse cavalo ele não come muito bem ração, mas come melhor o capim. Por que ele come melhor o capim? O capim, como ele é um material fibroso, as partículas são maiores, ele enche mais a bochecha, a boca durante a mastigação. E aquele capim às vezes acaba protegendo a bochecha dele das pontas dentárias que estão formadas aqui. Então ele se sente mais confortável às vezes comendo o capim do que a ração. Além desse problema de pontas dentárias, muitas vezes o animal apresenta um problema de ganchos dentários, que na verdade é muito parecido com pontos dentários, só que acontece nesse primeiro dente aqui, ó. Esse primeiro, na verdade, que é o segundo pré-molar. Então aqui a gente tem um início de formato de gancho. Tem cavalos que esse gancho aqui cresce e fica aqui 1, 2 centímetros, fica parecendo uns verdadeiros vampiros. Então assim, fica extremamente desconfortável para esse cavalo mastigar quando ele tem esses problemas. E aí, a solução para a gente corrigir essas pontas dentárias, ganchos dentários, dentes de lobo que atrapalham o freio do animal. As pontas dentárias também, vocês corrigem isso aí? Corrige, justamente. Como eu falei, a especialidade da odontologia, ela vem justamente de encontro a solucionar esse problema. Hoje em dia a gente dispõe de aparelhos que corrigem essas pontas dentárias, corrigem esse gancho, faz a extração dentária do quarto. É necessário uma anestesia geral para fazer esse trabalho dentário? Então, como é que se faz o processo? A gente dá um sedativo no cavalo, ele fica em pé, fica em estação, mas ele fica muito sonolento, muito calmo, então ele responde menos aos estímulos. Ele já aceita colocar um abre-bocas, abrir a boca dele e a gente fazer o processo. E além disso, quando a gente vai fazer uma extração, a gente faz anestesia somente local. Muito bem. Tá certo então, doutor. Queria aqui ter o tempo todo para a gente conversar mais sobre isso. Mas, doutor, me fala agora aqui o seguinte, o seu telefone de contato, pessoal que está em casa, que quer tirar mais dúvidas, que quer contratar o seu serviço para ir lá dar uma examinada nos animais dele, porque o que você falou, eu tenho certeza que foi de encontro a muitas fazendas, a muitos criadores, né, a muitas áreas do pessoal que está assistindo a gente aí. Então, meu telefone é 84 9611 9011. Quem tiver alguma dúvida, alguma sugestão, algum atendimento que precisar, pode ligar qualquer hora do dia. Eu só queria deixar aqui um recado, assim, porque até conversei com o Jordanilson aqui nos bastidores, que agora, a próxima semana do Carnaval, eu estarei me ausentando aqui durante a semana da cidade de Mossoró, porque eu estou indo na Patos, na Paraíba, na UFCG, fazer minha residência em clínica e cirurgia de grandes animais. Vai ser um período que eu vou estar um pouco afastado aqui na semana de Mossoró, mas quem tiver alguma dúvida para ligar, pode telefonar que a gente tira, faz alguma indicação de algum amigo veterinário para atender seu animal. E o mais vai estar por aqui quando surgiu o convite. Muito bem, doutor, a gente só tem mesmo que agradecer a sua presença aqui com a gente, mais uma vez, em mais um programa, e breve a gente vai contar com você aqui de novo para esclarecer algumas dúvidas aos nossos criadores, tá certo? Muito bem, a gente conversou com o doutor Paulo Ricardo Firmino, esse aqui é o filho do Ricardo de Zeca de Belo, né? E sempre a gente gosta de frisar isso, né? Como é muito conhecido junto com a gente aqui no ramo das vaquejadas, grande vaqueiro, né? O meu amigo Ricardo Zeca de Belo, para não chamar de Jacu, vou dizer que ele nunca se profissionalizou, né? Mas é um grande amigo nosso, ele, Dona Perpétua, sua esposa, que a gente tem uma amizade desde os tempos da gente de garoto, né? E agora a gente tem o prazer de ver aí seu filho formado e falando com a gente aqui dentro do nosso programa.